Olá, Fael. Eu me chamo Aline, tenho 42 anos e este fato que eu vou relatar ocorreu em um município chamado Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Na época, eu morava em uma fazenda com os meus pais e os meus 2 irmãos mais velhos. O meu pai era caseiro do sítio do seu Joaquim, um senhor bravo, mas de bom coração. Ele tinha uma filha que se chamava Kelly, e como éramos da mesma idade, tínhamos 14 anos na época, nós sempre andávamos juntas, brincávamos de boneca, o que era normal naquela época, e também saíamos para os forrós. O seu Joaquim era muito bondoso com a nossa família, e apesar de morarmos na casa do caseiro, que no caso era o meu pai, eu vivia constantemente na casa do seu Joaquim, já que a sua filha e eu éramos bastante amigas. O seu Joaquim era o tipo de coroa que não aceitava ninguém falar que ele estava errado, e a sua palavra sempre prevalecia no final. Então, em um dia de Semana Santa, ele chamou meu pai para caçar tatu na mata. O meu pai repreendeu o seu Joaquim, pois em época de Semana Santa não se pode caçar, pois as assombrações vivem na mata. Então, o seu Joaquim, teimoso como era, disse para o meu pai pegar os equipamentos de caça e parar de frescura. Bem, por volta das 3 da tarde, eles entraram na mata com 3 cães de caça. Caminharam por mais de 1 hora, até chegar onde tinha os tatus. Bem, em uma pedra, no meio da trilha, eles perceberam que havia um senhor negro, de barba branca, sentado na pedra com um cachimbo na boca. O meu pai sabia que era coisa ruim, pois de longe os cachorros latiam, mas de perto os 3 ficaram acuados. O meu pai logo deu boa tarde e o homem já foi falando de forma rude e grosseira. Ele disse o seguinte: "Me dá um fumo aí e siga seu caminho." O meu pai pegou o fumo e já ia dando ao homem, mas o seu Joaquim tomou o fumo da mão do meu pai e logo disse para o homem: "Oxe, desaforado, cabra safado, tem educação não é? Vagabundo lazarento, levanta daí e vai trabalhar para sustentar o seu vício, homem. Eu até ia te dar o fumo, mas com esse desaforo eu vou meter bala na sua fuça, seu jagunço. Me respeita, que eu não sou piranha sua não." Meu pai pediu desculpas para o senhor e tentou contornar a situação, mas o seu Joaquim xingava até o meu pai de frouxo. Então, o homem saiu com raiva e disse o seguinte: "Você disse certo, não é minha piranha, mas vai ser." O homem saiu andando, mas o seu Joaquim ficou enfurecido. Pegou a sua espingarda e atirou no homem pelas costas. Porém, nada acertou, pois o homem que estava a poucos metros em sua frente desapareceu como fumaça, e só aí que o seu Joaquim começou a ficar com medo, pois nessa hora ele fez o sinal da cruz. Eles nem prosseguiram com a caçada e dali mesmo já retornaram de volta para casa. Andaram por mais de 1 hora e chegaram no mesmo lugar onde estava o homem sentado na pedra. O meu pai já estava apavorado. Então, mais uma vez, eles seguiram a trilha de volta para a saída da floresta, mas depois de quase 2 horas caminhando, eles chegaram no mesmo lugar, e nem os cães encontravam a saída do local. Então meu pai colocou um pouco de fumo em cima da pedra e novamente pegaram a trilha para fora da floresta. E só assim
eles conseguiram sair da mata e chegarem em casa. O seu Joaquim, depois dessa experiência, ele se aquietou e parou de zombar de coisas sobrenaturais. Mas ele mal sabia que o pior ainda estava por vir. O seu Joaquim era o tipo de homem que vivia atrás de um rabo de saia, e apesar de ser casado, ele queria era uma moça nova. Afinal, a sua esposa já estava beirando os 40, e ele era apenas um moço de 55 anos que queria as moças de 18. Então, todo final de semana, ele ia para o cabaré de Miroca. Era um puteiro fazenda, e Miroca era a cafetina do local. O seu Joaquim chegou bem cedo naquele sábado, e era por volta das 19 horas. E muitas das mulheres ainda estavam se aprontando. Então ele ficou lá fora tomando uma cerveja e fumando um cigarro. Até que veio Tieta, uma sirigaita de 25 anos que o seu Joaquim adorava. E para ele, a Tieta era a melhor opção dali. E ela gostava do seu Joaquim, pois ele era rico e pagava bem. Mas foi aí que outra moça logo apareceu, e ela se apresentou como Fabiola. Era uma loira magrinha de cabelos lisos e olhos verdes, e o seu Joaquim ficou encantado, ainda mais porque a jovem disse que tinha 17 anos. Tieta, quando viu a jovem, começou a fazer o sinal da cruz, mas a jovem a lançou um olhar maligno que fez Tieta correr dali. Ela ainda tentou alertar o seu Joaquim, mas o véi mandou que ela chispasse dali. Fabiola convidou o seu Joaquim até a sua casa, e ela disse que morava numa casinha na mata, e o véi, alucinado pela sua beleza, foi com ela. Eles caminharam bastante na escuridão da mata, e o seu Joaquim falava que não lembrava de nenhuma casa por aquelas bandas. Mas logo, ao longe, ele viu próximo ao bambuzal uma bela casa, e ele achou muito estranho, pois não lembrava de casa nenhuma ali. E a casa era tão bonita por fora quanto por dentro, até mesmo mais bonita que a casa do seu Joaquim, que era um dos homens mais ricos daquelas bandas. Fabiola e o seu Joaquim foram para o quarto e transaram loucamente durante toda a noite. Mas por volta de 4 da madrugada, o seu Joaquim acorda com muito frio, e quando ele se dá conta, ele estava nu, deitado em folhas de bananeiras no meio do bambuzal. O seu cabelo estava cheio de pequenos nós, e também com terra e muitas folhas prendidas. Um susto maior ele ainda tomou quando viu que a coisa que estava ali perto dele era o Saci. O bicho era negro, dos olhos vermelhos, tinha um beiço enorme, com um cachimbo na boca, e deveria ter por volta de 1,5 metros de altura. A criatura estava ereto e rindo para o seu Joaquim. E aquela coisa ria com a voz da Fabiola. Então, logo veio uma forte ventania, e um redemoinho se fez por debaixo do Saci, e ele se movimentava de um canto para o outro numa velocidade surreal. Seu Joaquim correu dali sem direção, pois não conseguia ver o caminho naquela escuridão. E também não encontrou as suas roupas, e só encontrou o caminho de volta para casa quando o dia começou a clarear por volta de 4:30 da manhã. E depois desse fato, o seu Joaquim sossegou o facho e até virou um homem de igreja.
Então, quando eu e Kelly, a filha do seu Joaquim, já estávamos com 17 anos, começamos a procurar os garotos no forró. Mas só encontrávamos garotos feios, e nós éramos bem asseadas e andávamos perfumadas, e os caras mal tomavam banho. Então, nós nem dávamos bola. E quanto mais ignorávamos os garotos, mais éramos cobiçadas por eles. Uma certa noite no forró, apareceu um rapaz que se apresentou como José Armando. Ele era lindo, claro, dos olhos azuis e muito cheiroso. Eu me encantei, mas vi que tinha algo de errado com ele. Estávamos conversando nós três, ele, a Kelly e eu. Mas quando falávamos algo engraçado, ele dava uma risada muito sinistra e também insistia muito que fôssemos conhecer a sua casa. E ele falava que na sua casa tinha até televisão, coisa rara naquela época. E falava também de várias programações da época e nos convidava para irmos assistir TV em sua casa. Bem, eu não topei, pois tinha algo de muito errado com ele. Chamei a Kelly para irmos embora e ela se recusou. Disse que estava de boa companhia e que se eu quisesse, eu poderia ir sozinha para casa. E também eu não deveria me preocupar com ela. Então, os dois saíram andando pela estradinha rumo à mata. E quando eles se afastaram, eu pude perceber que ao longe eu já não via mais aquele garoto belo que falava comigo há segundos atrás. E de costas para mim, eu vi que ele era o Saci. Ele andava pulando de uma perna só, tinha uma carapuça vermelha e também uma bermuda da mesma cor. Eu gritei por Kelly, mas ela parecia não me ouvir. Então, eu fui até a sua casa e falei tudo para o seu pai. Mas pelo trauma que ele tinha sofrido, ele não conseguiu entrar na mata, mas mandou o meu pai e mais 2 capatazes da fazenda. E os 3 entraram na mata, armados com espingardas. Porém, nada encontraram. Pela manhã, novas buscas foram feitas, e também nos dias seguintes, e nada. 4 dias se passaram, e um monge ficou sabendo do sumiço da filha do seu Joaquim, e ele revelou conhecer um homem que tinha experiência com sacis. Na verdade, esse homem criava sacis. Digo que foi bem difícil localizá-lo. Mas quando encontraram o homem, ele se apresentou como Zé Maria e disse que encontraria a filha do seu Joaquim. Eles entraram na mata e o seu Zé Maria deixou uma oferenda para o Saci, que eram vários doces, balas e leite condensado. Ele colocou tudo em um pote de vidro, lacrado com uma fita de veludo preta, e disse que só abria o pote e dava os doces depois que o Saci libertasse a garota. Então, eles voltaram para casa e pouco tempo depois, eles encontraram a Kelly saindo da mata. Ela estava totalmente nua, suja e careca, e parecia perdida. Zé Maria cumpriu a promessa e deu os doces para o Saci, mas quanto a Kelly, ela parecia desvairada. Conta ela que o garoto a levou para um lugar muito bonito e que ela se casou com ele, teve 2 filhos e que viveram muito felizes. Mas um dia, ele se irritou com ela e a colocou para fora de casa. E foi aí que ela não sabe como apareceu daquele jeito na mata e encontrou a sua família. A história dela
era um tanto quanto bizarra, pois ela inventou um casamento e uma vida inteira com filhos e tudo mais. Porém, ela só ficou perdida durante 4 dias na mata. A partir daí, as aparições do Saci eram constantes. Ele aparecia na forma de homens sedutores e tentava investir em cima da minha mãe quando meu pai não estava em casa. Mas era só a minha mãe rezar o credo que ele voltava à sua forma verdadeira e fugia pulando de costas e depois em um redemoinho. Bem, os cavalos apareciam pela manhã com as crinas cheias de nós. Ele batia nos cães, trocava o sal pelo açúcar, salgava a comida, cortava o meu cabelo durante as noites, e nós não tínhamos paz. Até que o meu pai, cansado da situação, decidiu dar um fim nisso. O meu pai reuniu 2 amigos. Um deles era índio, e eles entraram na mata e foram até onde o Saci costumava se esconder. E então, eles colocaram fogo no lugar que era perto do bambuzal e voltaram para casa. Porém, alguma coisa apagou o fogo. Então, no dia seguinte, eles voltaram lá e colocaram fogo novamente. E novamente voltaram para casa, mas de novo, alguma coisa apagou o fogo. Então, no terceiro dia, eles voltaram de novo, colocaram fogo, mas dessa vez ficaram observando para ver quem estava apagando o fogo. E foi aí que todos presenciaram o fogo apagando sozinho. E poderia ser algo normal se eles não estivessem colocando fogo naquela parte da mata com gasolina. Então, não era normal de forma alguma o fogo se apagar. O meu pai e os seus amigos saíram dali às pressas, e o seu Joaquim vendeu as suas terras e foi embora para a cidade. Ele também levou a nossa família para trabalhar para ele na cidade, e quando ele faleceu, foi deixado para o meu pai uma casa em Recife, local onde moramos até hoje. Bem, Fael, essa história pode parecer até absurda, mas o Saci existe, e a minha família e eu nunca vamos esquecer dessas experiências bizarras que tivemos com essa criatura diabólica. Boa noite.